Olá, meus queridos alunos, que saudade que eu estava de vocês e eu vou explicar o motivo da minha ausência. Eu fiquei algumas semanas sem gravar videoaulas novas porque lá na nossa escola nós entramos em processo de avaliação. Então, os alunos eles tiveram que responder atividades avaliativas correspondentes à primeira unidade, que infelizmente atrasou por causa da pandemia que estamos enfrentando atualmente, certo? Então, agora eu vou retomar as gravações das videoaulas para vocês, tanto os meus alunos do Almirante Barroso, quanto os meus espectadores aqui do canal, certo? Eu agradeço pelas visualizações e espero que continuem acompanhando os meus vídeos novos. Então, gente, qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje eu vou introduzir para vocês, né, um assunto que é muito cobrado, já pensando no ensino médio, já pensando em vestibulares, muito cobrado pelo Enem, que é a crise de 1929. Eu estou trabalhando aqui, ou melhor, estou iniciando com vocês um período conhecido como Entre Guerras. E vocês devem estar se perguntando por que estão passando imagens aqui do Charlie Chaplin atrás de mim. Porque hoje eu vou começar a falar sobre a sociedade dos Estados Unidos do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou falar do American Way of Life, e depois em outras aulas eu vou explicar mais especificamente quais foram as causas da Grande Depressão de 1929. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, mais especificamente, meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, vou explicar a relação entre esse cineasta famosíssimo no mundo todo e a sociedade dos Estados Unidos daquele momento, desse momento que nós estamos estudando agora, certo? Então, gente, de maneira geral, nós sabemos que o Charlie Chaplin ele é conhecido no mundo do cinema não só porque ele revolucionou o cinema mudo, mas porque ele também viu, ou melhor, vivenciou a transição do cinema mudo para o cinema falado. O Charlie Chaplin ele nasceu no final do século XIX e viveu durante boa parte do século XX, justamente acompanhando essas transformações no cinema e contribuindo para essas transformações de certa forma. Vale ressaltar que, além de ator, o Charlie Chaplin ele foi um grande cineasta, ele produzia muitos filmes. E a sua figura, o seu personagem mais destacado, podemos dizer assim, é o Carlitos, o vagabundo, protagonista de várias películas, de vários filmes. Ao todo, durante a sua vida, durante seus 88 anos bem vividos, o Charlie Chaplin produziu 81 filmes. Isso mesmo, gente, 81 filmes. Uma quantidade bem assustadora de trabalhos. E hoje eu vou começar falando um pouquinho da biografia dele, vocês vão acompanhar pelo livro didático de vocês, eu vou abrir aqui na tela o livro e vou explicar, vou fazer a introdução desse capítulo 4 para vocês. Lembrando que hoje nós estamos começando a segunda unidade da nossa escola e esse já é o primeiro assunto, a crise de 1929. Eu acho que você deve estar se questionando e querendo me perguntar aí do outro lado da tela: professora, mas por que falar do Charlie Chaplin, dos seus personagens? Por que falar do cinema se o conteúdo é a crise de 29? Gente, existe uma relação muito próxima entre o cinema. O cinema faz parte da sociedade. Diz respeito à cultura e ideologias são transmitidas através do cinema. Então, nos Estados Unidos, daquele momento, do entre guerras, como eu chamo, o cinema ele se constituía em um instrumento muito importante de divulgação da ideologia do bem-estar social, do American Way of Life, do estilo de vida norte-americano. Então, muitas propagandas desse otimismo, dessa felicidade que o capitalismo proporcionava, muitas dessas propagandas eram veiculadas através dos filmes. Os filmes eles transmitiam essa mensagem para as pessoas. Então o cinema ele começa a propagandear esse estilo de vida baseado em urbanização, em arranha-céus, em eletrodomésticos, novas invenções. Ele começa a fazer propaganda desse estilo de vida, né? E Hollywood, que é a grande produtora de filmes, que até hoje é muito conhecida, ela vai reforçar esse discurso do estilo de vida, desse modo de viver gerado digamos assim, pela consolidação, pelo bem-estar que o capitalismo provocava nas pessoas. Mas aí veio a crise de 29 e deu aquele golpe duro no liberalismo econômico de então. Desse liberalismo que nós sabemos que entre altos e baixos predominava lá desde o final do século XIX, esse capitalismo financeiro
essa outra etapa do capitalismo, lembrando que nós temos várias. Então, a crise de 29 veio como efeito dominó derrubar tudo isso aí, todo esse otimismo, esse bem-estar social. Então, gente, como eu havia falado lá no take anterior, eu vou falar para vocês um pouco da biografia do Charlie Chaplin e relacionar a sua biografia e o cinema com a sociedade dos Estados Unidos do período entre guerras, certo? Então, como vocês podem observar aí, eu estou na página de abertura do seu capítulo 4, você pode acompanhar pelo livro, né? Eu estou aqui na página 64. Eu recomendo que vocês peguem o livro e acompanhem aí junto com a minha fala. Então, o capítulo 4 se chama A Crise de 1929 e o New Deal. New Deal, novo acordo, traduzindo para o português. Mais na frente vocês vão saber o que é o New Deal, ou melhor, o que foi, qual foi a sua importância para a economia, etc. Então, nós temos aqui um pequeno texto introdutório, vou dar até um zoom para que a gente consiga ler maior, e vocês acompanham aí comigo, certo? Página 64. Em 1929, os Estados Unidos viveram uma crise econômica muito grave. Desemprego dos trabalhadores, pobreza generalizada, falências de empresas e bancos, além da falta de rendimentos na agricultura, criaram desesperanças entre milhões de cidadãos estadunidenses. Então, vocês podem imaginar que essas aí foram as consequências da chamada crise de 1929, ou da Grande Depressão. Muito cuidado, porque em algumas questões você tem esse outro nome, sinônimo, esse outro termo da crise de 1929. Então, esse capítulo ele trata da maior crise da história dos Estados Unidos, e essa crise ela teve repercussões em outras partes do mundo, inclusive no nosso país, no Brasil. Então, já tenho uma perguntinha aqui para vocês. Ó. Você saberia dizer qual sistema econômico entrou em colapso naquela época? Gente, foi o socialismo? Não, foi o capitalismo, um sistema econômico hegemônico há muito tempo. Então, o capitalismo ele sempre é assim. Nós temos momentos de auge, momentos de decadência e momentos de crise. Então, a crise de 29 foi um desses momentos de crise do sistema econômico conhecido como capitalismo. Continuando a nossa leitura, um economista muito conceituado, o John Kenneth Galbraith, explica o que aconteceu naquele país em 1930, 1931 e 1932. Segundo seu relato, nesses anos, nós temos a citação do John, havia pessoas passando fome, outras eram torturadas pelo medo de virem a passar fome. Outros ainda sofriam agonia da perda da honra e da respeitabilidade que, junto com a riqueza, haviam se afundado na pobreza. E outros, enfim, temiam ser os próximos. Todos sofriam um sentimento de desesperança extrema. A impressão é que nada podia ser feito. Esse é relato, gente, de quem esteve, de quem escreveu, de quem pesquisou sobre a crise de 1929, certo? E uma das características da historiografia mais atual é justamente esse campo da história do tempo presente, esses trabalhos que vêm sendo feitos, né, nesse campo. Passando para a nossa próxima página, vou diminuir aqui o zoom para vocês observarem melhor, e nós temos o início da história do Charlie Chaplin. Então, nós temos aqui, ó, cronologia do capítulo, ou seja, os autores eles ordenam os fatos, os acontecimentos históricos em uma cronologia, em uma linha do tempo. Estamos aí começando aí no período do entre guerras. Estamos relatando agora para vocês a biografia do Charlie Chaplin. Estamos em 1913, o capitalismo ainda vive esse momento de auge, né? Como eu falei para vocês, o bem-estar proporcionado por ele. O adorável vagabundo Charlie Chaplin nasceu em Londres em 1889, ou seja, ele não era norte-americano, ele era inglês, e sua infância foi marcada pela pobreza, uma infância muito difícil. Seu pai era alcoólatra e logo abandonou a família. Sua mãe e seu pai se conheceram no mundo artístico, isso mesmo, eles viviam do teatro. Né? Sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora e atriz, mas infelizmente ficou doente e acabou sendo internada várias vezes em uma clínica psiquiátrica. Ou seja, ela infelizmente foi acometida pela loucura, por toda a dificuldade que passou, pela vida muito sofrida.
Então, Charlie Chaplin ele foi viver numa escola para órfãos e lá ele descobriu seu talento para ser ator. E, ainda jovem, entrou para um grupo teatral. Em 1910, esse grupo se apresentou nos Estados Unidos e Charlie Chaplin foi contratado por um estúdio de cinema de Hollywood em 1913. Naquela época só existia o cinema mudo, você já deve imaginar, né? Aquele cinema em que você não vê, não ouve a fala dos personagens. Elas só aparecem escritas na tela e você escuta a trilha sonora, que tem a ver com a cena. Se é uma cena triste, você tem uma música triste. Se é uma animação, uma correria, você tem uma música mais condizente com aquela cena. O Charlie Chaplin ele revolucionou o cinema mudo, porque ele começou a produzir os seus roteiros e começou a inserir o sentimento, a emoção no cinema mudo. Então, a partir de então, você observa uma transformação no cinema mudo com esse início de carreira do Charlie Chaplin como cineasta. E esses filmes que não tinha, vamos dizer assim, fala, eles eram muito bons para quem não era dos Estados Unidos, né? Porque o inglês era o idioma predominante lá nos Estados Unidos, língua oficial, e os imigrantes que vinham de fora não falavam inglês. Então, o Charlie Chaplin ele criou um personagem muito típico, muito seu, né? O Carlitos. E ele começou a pegar peças da companhia que ele trabalhava e fez esse personagem, montou esse personagem, o Carlitos. Você tem um rapazinho, né, um homem pequeno, de baixa estatura, com um chapéu pequeno, paletó apertado, sapatos grandes e o bigodinho. Então, essas eram as marcas do Charlie Chaplin em vários dos seus filmes e esse homem sentimental e cômico ganhou o mundo. E esse personagem do Carlitos, então. Dando continuidade, pessoal, nós temos aí na página seguinte do livro de vocês, nós temos já o início do conteúdo, na página 66, nós temos a introdução, a contextualização, né, da crise de 1929, nós temos aqui, ó, vou aumentar. Fim da guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial, a ascensão dos Estados Unidos e o retorno do liberalismo. Ou seja, quando os Estados Unidos terminam, vamos dizer assim, quando a Primeira Guerra Mundial termina, os Estados Unidos eles se tornam o país mais rico do mundo, o maior credor do mundo, porque a guerra foi muito destrutiva para a Europa. Então, as potências europeias estavam fragilizadas neste momento e, como eu falei, os americanos, norte-americanos, eram os maiores credores do mundo. Os países europeus deviam bilhões de dólares aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles saíram como o maior credor e maior exportador de mercadorias. Sendo assim, o liberalismo econômico, como já havia dito para vocês agora há pouco, voltou a comandar a economia. E qual é a premissa básica desse capitalismo, desse liberalismo econômico? O laissez-faire, ou seja, o mercado capitalista regularia a economia, ou seja, não deveria haver intervenção estatal, ao contrário do mercantilismo. Lá nos séculos 16, 17 e 18, quando surge essa escola do liberalismo econômico, com Adam Smith, etc. Vocês vão aprofundar isso mais no ensino médio. E a luta de classes, isso aí é muito conhecido, já dizia o Karl Marx que a luta de classes é o motor da história. As divergências entre patrões, burgueses e empregados, proletariado, deveriam ser resolvidos entre eles, sem intervenção do governo. Falando de lutas sociais, nós temos aqui um textinho que fala do sufragismo e direitos sociais para as mulheres. Isso mesmo, gente. As mulheres começaram a encabeçar movimentos em prol da inserção no mercado de trabalho, do voto. Inclusive, foi nos anos 30 que as mulheres começaram a votar no Brasil. Isso mesmo, durante o governo Vargas. Vocês vão ver isso posteriormente em outro conteúdo. Então, muitas lideranças femininas organizaram movimentos sufragistas, ou seja, em prol do voto feminino, ou seja, o direito de votar e de serem votadas, em vários países, na Grã-Bretanha, na Alemanha, nos Estados Unidos e etc.
Só para registrar que isso foi muito importante para a época. E as mulheres ainda hoje continuam lutando para ter mais espaço na sociedade. Não só as mulheres, mas outras minorias sociais. Gente, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula eu vou trazer mais informações sobre os antecedentes da crise, então não deixe de ler o seu livro, não deixe de revisar, que na próxima semana nós continuaremos. É isso, um forte abraço e tchau, tchau.